mais um crime violento e consumado de feminicídio. Zona Sul de São Paulo. O homem, inconformado com o novo relacionamento da ex-namorada, coloca fogo e põe fim na vida dos dois. Nós vamos aos detalhes desta história na voz do Felipe Abreu. O crime aconteceu nesse sobrado onde Maria Aparecida da Silva, de 55 anos, morava com o namorado, Sidney, com quem mantinha um relacionamento de 3 meses. De acordo com essa testemunha, que não quer ser identificada, nos fundos da casa também morava o ex-companheiro de Maria e autor do crime, Pedro Pereira dos Santos. Ele morava lá porque ele não tinha onde ficar. Ele tinha sumido por um tempo e retornou pedindo meio que uma ajuda para ela. Aí, como ela já tinha alugado um cômodo nos fundos da casa dela, já para algumas pessoas, ela alugou para ele. Mas ela já estava em outro relacionamento com outra pessoa e ele, aceitou, mas no fim acabou não se conformando com o novo relacionamento dela. E foi no dia 14 de setembro do ano passado que Pedro jogou álcool e incendiou a ex-namorada, que estava na cama com o atual parceiro, que também foi atingido pelas chamas. Ela estava gritando muito, ela saiu do corredor da casa dela, desesperada. Ela estava só de sutiã e sem roupa, do sutiã para baixo, o corpo inteiro queimado. Desesperado, gritando e pedindo para ajudarem ela. O pessoal que estava na rua ajudou no que pôde, mas a maioria foi realmente apagar o fogo, né? Porque tem uma casa em cima dessa casa dela que poderia até comprometer também a estrutura da casa de cima. Os dois foram levados para o hospital com queimaduras graves. Márcia e Sidney não resistiram e morreram. As imagens mostram o que sobrou do imóvel. Os móveis e a estrutura foram completamente destruídos. A polícia ouviu testemunhas e indiciou Pedro Pereira dos Santos, que está foragido pelos crimes de feminicídio consumado e homicídio tentado. A testemunha não tem dúvidas de que Pedro estava inconformado e não aceitava ver a ex-companheira com outro homem e decidiu pôr fim ao relacionamento e na vida do casal. Ele tinha muitos ciúmes e chegou a esse ponto de colocar fogo dos dois porque ele não se conformava com esse novo relacionamento. Teve até um fato de briga dos dois por conta dela, por conta de ciúmes dela. Ou seja, ele não se conformava, tanto que ele colocou fogo nos dois. Enquanto os dois tinham relações, ele foi, colocou fogo e saiu. Deixa essa foto do Pedro Pereira dos Santos. Ele é procurado. Se você tem alguma informação, você vai ligar para o 181 aqui em São Paulo, é o Disque Denúncia. O seu anonimato está garantido. Agora, é possível que ele esteja fora de São Paulo. Então, por exemplo, no Rio é o 2253-1177, prefixo 21. Nas outras capitais, como eu não sei se tem um serviço de identificação do Disque Denúncia, né, um serviço de procurados, você pode ligar para o 190 da Polícia Militar, 190. O Pedro, inclusive nós temos um problema, a doutora Jaqueline pode me ajudar aqui. Doutora Jaque, nós temos muitos homônimos, né, no Brasil. E esse é um nome muito comum, né? Comum. Por incrível que pareça. Se eu digitei o nome dele, apareceu vários aqui. É um nome extremamente comum. Por isso a gente entendeu relevante a divulgação da foto para que pessoas que tenham contato noticiem, porque como você bem destacou, as últimas informações que nós tivemos é que ele teria fugido para Bahia. Para Bahia. Então, onde ele teria familiares. Atenção, os senhores que acompanham agora o programa Flagrante, que estão na Bahia, eu peço aos senhores que se reconhecerem esse senhor, por favor, não faça nada a não ser ligar para o 190 da Polícia Militar. Esse senhor está sendo procurado. Ele não aceitava o relacionamento, ela já estava com outro namorado, é isso, doutora? Isso, exatamente. As informações que nós obtivemos durante as investigações foram nesse sentido, de que eles já teriam terminado o relacionamento,
Porém, ele retornou quando ela já estava em outro relacionamento. A princípio, ele teria só pedido abrigo para ela teria cedido um quartinho na parte de trás da casa. Ele aproveitou dessa confiança e tacou fogo no casal. Então ele vai, ele pede para retornar, não para um relacionamento, mas para morar na casa. Ela abriga ele e ela na verdade está com o seu novo companheiro deitada, né? E aí a reportagem fala sobre isso, né? Que eles estavam namorando na hora, doutora, ou não? Ou estavam dormindo? Eu consegui entrevistar o namorado dela ainda em vida. Eu fui até o hospital, ele ficou 77 dias internado antes de falecer. Nossa. Por isso, até a princípio, o indiciamento foi em relação a ele com homicídio tentado, mas depois a gente aditou para o homicídio consumado, porque Sim. na época do indiciamento ele ainda estava vivo. Mas ele faleceu posteriormente em decorrência de problemas relacionados às queimaduras. Mas na época, quando eu conversei com ele no hospital, ele não entrou nesse detalhe se eles estavam mantendo relações, mas as testemunhas falaram que a vítima saiu seminua. Então, algumas vítimas supõem que eles poderiam estar se relacionando quando ele entrou, ou pode ter sido também uma tentativa dela de se livrar das chamas, porque ele tacou fogo principalmente na parte de baixo deles. Da cintura para baixo. Da cintura para baixo. As maiores queimaduras dos dois foram da cintura para baixo. E a gente também não sabe se foi aonde ele conseguiu atingir, né? Ou se foi uma coisa intencional. Sim. Também. A gente não sabe em que circunstâncias. Agora, imagine os senhores que você fica 77 dias, né, internado, numa situação, sofrendo com queimaduras, você perde a tua companheira, isso porque um lunático ciumento resolve agir. Ele já tinha apresentado algum distúrbio na sua investigação? Isso aparece? Ele já tinha apresentado algum comportamento agressivo? A vítima não tinha nenhum boletim de ocorrência registrado contra ele, porém, familiares e outras testemunhas relataram que já havia um histórico de abusividade nesse relacionamento, xingamentos, comportamentos mais violentos, porém nunca houve um registro anterior desses fatos. Doutora, vamos lá. E aí, essa parte é uma parte muito difícil, né? Que a gente está falando de relacionamento. Então, o que pode e o que não pode? Porque muito fala assim, o que acontece entre quatro paredes vale tudo, é o que o casal está combinando. Sim. Mas se você está num relacionamento e percebeu que aquilo está extrapolando a sua vontade, é o momento que eu tenho que buscar ajuda? Sim. É isso? William, a gente fala que os pequenos sinais devem ser detectados pela mulher ou por pessoas próximas ali. Pequenos sinais, eu digo, um controle excessivo, então controle da roupa, não quer que saia com determinada roupa, não quer que saia com determinadas pessoas. Alguns companheiros não querem mais que a vítima estude, não querem que trabalhe, querem cortar a proximidade com relacionamento com familiares. E aí, a partir desses pequenos gestos, ele começa a fazer dela uma refém, começa a isolá-la do contato com outras pessoas da sociedade, com familiares, com amigos, e a partir daí inicia o que a gente chama que é o ciclo da violência, que é aquele primeiro momento em que ocorrem agressões, mas, na verdade, discussões. Sim. Essas discussões evoluem para um segundo momento, que é a agressão, que pode ir desde uma agressão verbal, que é um xingamento, uma ameaça, a agressão física, e isso tende a evoluir para um terceiro momento que é muito complicado quando se fala em violência doméstica, que é denominado de lua de mel, que é o momento em que o agressor, ele pede perdão, ele diz que aquilo não vai se repetir, Sim. promete entrar para a igreja, promete fazer tratamento, faz N promessas, e a vítima perdoa, reata, permite que ele volte, como de repente foi o caso dessa vítima que permitiu o retorno, Sim. não reatou o relacionamento, mas permitiu que ele ficasse abrigado ele, né? Lá, porque Sim. ele não tinha onde morar naquele momento. E aí, esse ciclo, ele tende a evoluir e se agravar. E aí, infelizmente, cada vez que ele se repete, é possível que ele comine um feminicídio. Agora, doutora, a senhora que está com experiência, né, dentro da Delegacia de Defesa da Mulher, não é só essa agressão física que é muito recorrente. Na verdade, essa agressão psicológica, né, o entrar na mente da mulher, porque o que... A senhora me corrija.
se eu estiver errado. Ele faz o seguinte, ele chega perto e fala assim, olha, menina, por que... essa unha, ela chega toda bonita, veio do salão, pintou a unha, é vermelha essa unha aí, doutora? Vermelha. Então, faz de conta que eu tenho um relacionamento com a doutora, aí a doutora, aí ela, meu amor, tudo bem? Não gostei desse vermelho não, esse vermelho tá feio. Aí fala assim, não, o seu cabelo solto não é legal. Ele começa a trabalhar a mente da mulher e quando ela vai ver, ela já não está mais se cuidando, ela não está pintando a unha porque ele não quer, ela não está usando mais o cabelo do jeito que ela gosta e sim do jeito que ele quer, ela já não está usando a roupa que ela tem porque ele não quer e ele começa, olha, não vai trabalhar? Ou eu vou dizer a hora que você vai entrar ou vai sair, ou eu vou te buscar no trabalho. Começa esse terror psicológico, doutora, ele é muito traumático para as vítimas de uma agressão. Sim, esse agressor ele vai minando o psicológico da vítima de uma forma gradativa, aos pouquinhos, e ela muitas vezes não percebe que ela está inserida nesse ciclo de violência. E quando ela vai se dar conta daquilo, às vezes ela já está até com reflexos físicos. Então, muitas já chegam nos procurando com sintomas de doenças de cunho psiquiátrico, então queda depressão, de cabelo, obesidade. Exatamente. Alguns reflexos como obesidade, transtornos alimentares, depressão, insônia. Então é muito comum, inclusive algumas até para a gente conseguir comprovar a lesão, porque quando se fala assim em lesão decorrente de violência doméstica, o que se pensa primeiro? Em soco, em chute, em tapa, mas a gente pode falar em agressões psicológicas que chegam a um nível tal que culminam em reflexos físicos. E aí é possível que um laudo psiquiátrico constate, sim, que aquilo ali causou reflexos físicos, uma lesão corporal decorrente desse tipo de processo.